A passagem de ano super tranquilo. No dia 1, almocei, eu estava a almoçar com a minha mãe, despedi-me dela, como sempre que ia visitar a família, e decidi meter gás para poupar, já que ia fazer 230 km. Ele ia voltar para a casa dele, despediu-se de mim, esteve a ver onde é que havia para fazer o carregamento do carro, de abastecer o gás no carro. Pronto, saiu. Aqui no GPS, estações de GPL na zona, e indicou-me Caia, sentido Espanha. No caminho, em chegando ao Caia, vejo placas a dizer gás natural veicular, sigo as placas e deparo-me com uma estação ligeiramente diferente. Era uma estação cinzenta. Porquê cinzenta? Porque como se estivesse inacabada. Fiz como sempre, de ler as instruções, aquilo que tinha disponível. Puxei da mangueira, pus a mangueira no sítio, encaixei, fez o clique, parecia-me tudo ok. Nesse momento aconteceu algo estranho, que foi um ruído medonho. E em questões de segundos, estamos a falar de máximo 15 segundos, Quando eu penso nisso e quando eu imagino, foi um horror. Na verdade, poderia ter sido uma tragédia. Flávio Martins foi a testar o carro movido a gás neste posto sem vigilância em Caia, junto à fronteira com Espanha. Poucos segundos depois de iniciar o abastecimento, o automóvel explodiu. Foi no dia 1 de janeiro de 2019 e estava acompanhado pela ex-namorada. Estava a olhar para o depósito. A última imagem que eu tenho foi de olhar para a pessoa, fazer como que não percebemos o que é que se passa aqui, senti-me molhado, senti um impacto e apaguei. Quando eu me lembro de levantar-me do chão, a primeira reação que tive foi fugir. Havia ali um pastor que contou que aquilo fez uma nuvem muito negra, que fez um estrondo brutal. Peças por todo lado, era o cheiro horrível do gás no ar. Cheguei lá e vi todo aquele monte de coisas espalhadas ali à volta. Eu imaginei o pior. A parte de trás do carro está onde estava o depósito do GPL, abriu tal e qual como se descascássemos uma fruta, fizéssemos assim, portanto, estamos a falar de ferro, e ficou totalmente dobrado e aberto. Aquilo que aconteceu, teve muita sorte, pronto, de estar bem, de ficar vivo e de estar bem. Fui para o hospital, sou visto por um médico. O médico disse a brincar que sabe porque é que aguentou o impacto? Que você faz ginásio. Já em casa, o personal trainer de 35 anos tentou perceber os motivos que levaram à explosão do Audi TT movido a GPL, gás de petróleo liquefeito, de que era proprietário. Concluiu pouco tempo depois que, afinal, o posto onde abasteceu disponibilizava apenas gás natural comprimido, o GNC, e não GPL. Eu desconhecia completamente que havia outro tipo de gás. Também eu não fazia a mínima ideia que havia outro gás a não ser o GPL. Apesar de ser diferente, era igual. Isto é, o aspecto é diferente, mas o funcionamento é igual. E ao ter encaixado, deduzi que fosse gás veicular, gás para veículo, GPL, não conheço mais nenhum. O GNC e GNV
são gás muito recentes em Portugal, sim. Nem mais. Em 2018 havia menos de uma dúzia de postos de gás natural comprimido em todo o país e foram vendidos apenas 20 veículos movidos a este combustível em território nacional. O GNC é o menos poluente e o mais económico de todos os combustíveis fósseis e também pode ser obtido a partir de fontes renováveis. A diferença de gás é de 90 bares para 200 bares, portanto é uma pressão totalmente descabida e o depósito do carro não aguentou. Em Portugal, esta foi a única explosão com gás natural comprimido registada até hoje durante um abastecimento. No entanto, uma breve pesquisa na internet revela outros casos, por exemplo, no Brasil. As imagens são claras quanto à violência de uma explosão que envolve a GNC, mesmo que as causas dos rebentamentos tenham sido outras. O que é que imaginava que ia acontecer na sua cabeça? Que me iriam indemnizar um carro. Porém, a convicção de Flávio não poderia estar mais errada. E o condutor só percebeu isso em novembro, praticamente 2 anos depois do acidente, no dia em que recebeu em casa uma carta do Ministério Público. Quando eu recebi isto e comecei a ler, fui buscar uma caneta e comecei a escrever, e tenho palavras minhas, que é revoltante. É revoltante nós sermos acusados de uma coisa que sentimos que não fizemos. Flávio Martins ficou a saber que está acusado de um crime de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas a título de negligência. Por isso, arrisca uma pena de prisão que pode ir até 8 anos. Naquele momento passou-me que eu não aguentava, que eu não consigo. Não consigo imaginar o meu filho entrar numa cadeia. Ir para a prisão é porque tiveste que fazer alguma coisa errada e eu fui por combustível. Não é a primeira vez que alguém se engana na hora de abastecer o carro, mas é raro cometer um erro desta natureza e arriscar uma pena de prisão de 8 anos. Acontece aos melhores, por isso damos as boas-vindas a quem também melhor entende dos meandros da justiça. Neste caso, o advogado Paulo Veiga e Moura. Direi que é estranho para um cidadão, mas para um jurista não é, porque na verdade a lei é para cumprir e, portanto, se houve uma explosão causada negligentemente pelo condutor, pois bem, ele deverá responder. É daquelas coisas. A gente agora, assim, é fácil julgar, não é? Mas naquele momento não, a pessoa vai e já, como nós a meter gasolina, às vezes metemos gasolina, quem leva gasóleo e quem leva gasóleo mete gasolina. É igual, portanto, é aquilo, a chegar a pontos que nós fazemos quase instintivamente. Direi quase que haverá aqui uma concorrência de culpas. Provavelmente um condutor mais distraído, que não olhou para aquilo que devia olhar e que tinha a obrigação de saber, e talvez uma ausência de uma informação completa por parte da empresa que comercializa o produto em questão. Não havia sinalização de proibido GPL. Hoje em dia temos vários símbolos a dizer proibido abastecer GPL. Se essa etiqueta estivesse lá, essa sinalética, eu não iria abastecer. O Acontece aos Melhores contactou a Douro Gás, a empresa dona do posto de abastecimento que, num esclarecimento por escrito, garante que na altura do acidente já existia sinalética a informar que o local não era adequado para veículos a GPL. Porém, se é autêntico que hoje a informação é inequívoca, esta fotografia tirada no dia da explosão mostra que não é visível qualquer alerta em relação aos carros a GPL. Além disso, a empresa afiança que Flávio Martins forçou o abastecimento, mesmo depois de se ter percebido que a pistola não encaixava corretamente. Eu não forcei, não houve fuga nenhuma. Eu a fuga identificava com o barulho, se houvesse um pss, eu iria identificar, carregar no stop, fugir, o que fosse. Mesmo que eu tente colocar a pistola num sítio onde não devo colocar, o sistema tem que estar preparado para evitar qualquer tipo de explosão. Para além do processo crime, a Douro Gás pede uma indenização de 20 mil euros ao condutor.
9.500 para os estragos causados na bomba, 1.200 pelo período em que o posto esteve encerrado para reparação e 10.000 euros pelos danos causados à imagem da Douro Gás. A justiça é esta de eu é que sofri e eu é que ainda levo por cima com as culpas. O dinheiro pode ser muito dinheiro, pode ser coisa, mas eu disse para o meu filho, eu vou ao fim do mundo pedir, seja quem for, e vou fazer coisa para poder pagar. Mas vê-lo entrar numa cadeia, não sei, não sou capaz de imaginar. Já que ele se mantém tão calmo em relação ao assunto, nós também tentamos esquecer, mas depois, claro que se nós pensarmos, se isto for para a frente, que poderá eventualmente ser preso, ou sei lá, custa-me. Isso para já ainda não se sabe. É que o julgamento está marcado para o dia 8 de fevereiro de 2022, aqui no Tribunal de Elvas. Ao Acontece aos Melhores, a Douro Gás garante que nada a move contra Flávio Martins, mas que agora não depende da empresa parar ou interferir no processo de crime em curso. Obviamente, a medida da pena pode ir até 8 anos. Agora, ele é primário. Vai depender da concreta medida que lhe vai ser aplicada. E pode, na verdade, olha, se for até, pode até, em certos casos, se for até 1 ano, ser substituído por uma multa. Pode, efetivamente, até ser suspensa a execução. Portanto, eu direi, teremos uma justiça muito rigorosa se alguma vez este indivíduo for para a prisão pela prática deste crime. Até porque ele, em primeiro lugar, foi em risco ele próprio. Eu espero que eles percebam que o erro foi deles de não terem disponibilizado a informação suficiente para que ele, quando foi lá abastecer, não tivesse explodido.